Primeiramente, eu quero me apresentar para você. Eu sou o professor Fernando Andrade. Atualmente sou procurador da Fazenda Nacional desde 2008. Já passei em 11 concursos públicos. Sou pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília, pós-graduado em Direito Constitucional e em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera Uniderp. E estou aqui para ajudar você, para te auxiliar, para te desvendar esses mistérios aí do direito administrativo que com certeza vão te levar à sua aprovação, beleza? O direito administrativo ele tem uma extrema importância porque ele é cobrado na grande maioria dos concursos. Eu me lembro de pouquíssimos concursos que eu fiz em que não tinha a disciplina de direito administrativo. E se eu conseguir melhorar a tua compreensão sobre o direito administrativo, eu já vou ficar contente. Por quê? Porque foi uma das disciplinas que eu tive maior dificuldade também no início. Depois a coisa caminhou bem, depois tudo se desvendou e tudo começou a fazer sentido. Mas eu já estava na administração, eu já era servidor público quando eu tive que promover um estudo um pouco mais aprofundado sobre o direito administrativo e eu tive extrema dificuldade. Comprei um livro e comecei a ler o livro e eu falava, gente, eu preciso de alguma coisa mais simples para que esse troço entre na minha cabeça. E aquilo era o que tinha de mais simples, era um resuminho. E eu não consegui entender. Tá? Mas não se assuste, é bem tranquilo. Hoje eu tenho essa visão de que é bastante tranquilo e eu vou desamarrar aí os nozinhos para facilitar a tua compreensão. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o direito administrativo é o que ele regula. Eu não vou conceituar agora direito administrativo, eu não vou trazer para você aqui quem são os integrantes, eu só quero que você comece a raciocinar o direito administrativo. Onde que você enxerga esse direito administrativo acontecendo? Quais são as relações que envolvem o direito administrativo? Ele incide sobre o quê? Primeiramente, você vai conseguir enxergar o direito administrativo em todas as repartições públicas. Em todas as repartições públicas. Você vai na prefeitura da sua cidade pegar o carnezinho para pagar o seu IPTU, administração pública. O pessoal que está ali dentro, ou eles são concursados, direito administrativo. Ou eles são contratados temporários, direito administrativo, ou você precisa efetuar um requerimento junto à prefeitura, direito administrativo. Então o direito administrativo ele está presente em todos os órgãos públicos, em todas as entidades da administração pública, prefeitura, a sede do governo do estado, um postinho de atendimento de saúde, uma escola pública e o palácio da presidente da República. Desde o mais singelo até o maior órgão da República, até o órgão mais significante com maior expressão da República. Certo? Tudo isso, todo o pessoal que está lá dentro está regulado por uma relação de direito administrativo. E a relação do particular com esse órgão também é feita mediante uma relação de direito administrativo. O direito administrativo serve, portanto, para regular essas situações, para delimitar, delinear as relações decorrentes do Estado com os integrantes dele mesmo e com os integrantes da sociedade, com os particulares, com os administrados. E agora, a gente vai iniciar aquele estudo clássico, aquela divisão clássica entre o direito público e o direito privado, para que você comece a entender como que o Estado consegue fazer tudo o que ele faz. Como que o Estado consegue impor a você algumas restrições aos seus direitos. Como que o Estado consegue, por exemplo, desapropriar uma terra sem que o particular queira vender. Como? Se você tem o direito de propriedade assegurado na Constituição Federal. Então nós vamos iniciar, estou iniciando pela terceira vez já, mas nós vamos começar agora o estudo, a verificação dessa diferença entre dois grupos grandes, dois grandes ramos do direito. Primeira coisa, direito. Todos os ramos do direito, eles têm um reflexo da lei. E o direito é tido pela doutrina e pelos grandes estudiosos como um ramo único. Essa divisão que a gente faz entre direito constitucional, entre direito administrativo, entre direito previdenciário, entre direito tributário, é de maneira unânime afirmada que isso é para fins didáticos, para facilitar o estudo. Essa autonomia que se reconhece aos grupos do direito é para fins didáticos, para que a gente consiga estudar melhor e entender melhor os institutos de cada um dos ramos. Igualmente, a doutrina hoje aponta que essa divisão entre público e privado, direito público e direito privado, está superada, porque hoje não existe mais um direito que seja 100% público
E nem um direito que seja 100% privado. As relações do direito civil, que é um ramo do direito privado, sofrem influências de normas constitucionais, sofrem influências de normas e princípios de direito público. Então nós temos, hoje, conforme aponta a doutrina, ramos de direito público predominantemente público e ramos predominantemente do direito privado. Então vamos lá. O direito administrativo é um ramo do direito público. Tá aqui, né? É um ramo do direito público. Uma das características dos ramos do direito público, vou colocar aqui, ó, direito público, nós temos o direito administrativo, tá aqui. Nós temos o direito constitucional, nós temos o direito tributário, nós temos o direito previdenciário e outros. Só para exemplificar, coloquei 4 ramos aqui do direito público. Esses caras, tudo que eu vou falar aqui sobre direito público é aplicável a eles. O direito público, ele tem como um dos polos da relação do direito público, nós temos o Estado. O Estado está em um dos polos da relação. E uma coisa que vai te perseguir durante todo o curso de direito administrativo, durante todo o seu estudo para o concurso público, é que o Estado não é um fim em si mesmo. Ele não tem pretensão de se agigantar só por só. O Estado, ele tem como objetivo, assegurar o bem comum. Ele tem como objetivo assegurar o bem comum. Então ele sempre vai atuar e deve atuar na busca da finalidade pública, do interesse público. Ele atua em nome da coletividade. Então nós temos o Estado brasileiro, gigante, cheio de ministérios, cheio de autarquia, cheio de agência reguladora, cheio de coisa. Um Estado reconhecidamente inflado. Para que serve esse Estado inflado? Ele, pelo menos, a pretexto de promover o melhor desempenho dos serviços públicos, promover o bem comum, promover a harmonia da sociedade e da coletividade. O Estado, nessa relação de direito público, ele vai estar numa situação de superioridade ao particular que está aqui embaixo. Quem que é o particular, amigo? O particular sou eu. O particular é você. O particular é qualquer um que não esteja falando em nome do Estado. O agente público que não está no exercício da sua função é particular. Tá tranquilo isso? Entendido até aqui? Então a relação de direito público, ele tem esse desenhão aqui, ó. Esse jeitão aqui. Esse jeitão verticalizado. Por quê? Porque você tem de um lado dessa relação de direito público o Estado, defensor do interesse de todos, e do outro você. Você está aqui embaixo, esperando com um conflito com o Estado. Como que isso vai se resolver? Isso vai se resolver de maneira não uniforme, não é aplicada nessa relação a noção pura e simples de isonomia. Então aqui, ó, o Estado atua de forma verticalizada em relação ao particular. Vou dar o exemplo do direito privado, que é para ficar mais tranquilo para você entender. Tá? Então eu tenho aqui no direito privado dessa forma aqui, ó. O particular está aqui de um lado e o outro particular está aqui do outro lado. Tá? Como que isso funciona? Estou eu andando pela rua, dirigindo o meu Fusca 69 e você vem e cruza um sinal vermelho e pam! Dá na lateral do meu Fusca. Aí nós temos um conflito de interesses. Temos um conflito de interesse. Porque você, violando uma regra, violando uma norma de trânsito, atravessou a preferencial, furou o sinal vermelho e bateu no meu carro. Logo, como que nós vamos resolver essa situação? Nós vamos submeter os dois interesses. Vai se verificar quem está certo e quem está errado. Você está errado, você teria que me reparar. Agora imagine que não se sabe quem está certo. Estavam os dois sinais no amarelo. E nós passamos os dois no amarelo. É possível isso? Não, não é possível, mas é um exemplo. Pum, bateu os dois. Qual o interesse que deve prevalecer sobre o outro? O meu ou o seu? Você vai falar que é o seu. E eu vou dizer que é o meu.
E como que nós vamos resolver isso? Meu interesse não é prevalente ao seu e nem o seu ao meu. Nossa relação é uma relação de linearidade. É uma relação horizontalizada. Nessa situação aqui, ó, não há prevalência necessária de um direito sobre o outro. Nós vamos ver quem está certo, quem está errado, aí são aplicadas as normas de direito civil. Mas não há prevalência de interesse. Por quê? Porque o seu interesse individual vale tanto quanto o meu interesse individual. Beleza? No desenho de direito público, não. No desenho de direito público, nós temos o Estado representando a todos contra você. Quem que vale mais? Todo mundo ou só o seu interesse particular? É óbvio que esse interesse não é absoluto, que o Estado pode suprimir, pode eliminar você da face da terra em nome do bem comum. Não, porque nós temos algumas garantias que subsistem. Aliás, o Estado tem que observar todas as garantias. Mas imagine aqui, o Estado precisando construir uma escola em determinado lugar e só tem aquele terreno disponível lá. E o povo precisa estudar. Está faltando. A galera está tendo que andar 15 quilômetros para poder chegar na escola pública mais próxima. E aquele único terreno disponível no bairro X é o seu terreno. E você não quer vender. E você não vai vender justamente para dar uma inflacionada no negócio. O meu terreno é o único, eu vou manter o meu terreno como sendo o único aqui, ele vai subir de preço e quando inflacionar eu vou vender. É isso que vai acontecer? Não, não é isso que vai acontecer. O Estado vai chegar e vai falar assim, olha querido, você tem o seu direito de propriedade, correto? Correto. Mas eu, Estado, estou atuando em nome de bem comum e todo mundo aqui precisa estudar. Aí o Estado vai pegar, vai tirar você da sua propriedade, vai desapropriar o seu terreno e vai construir a escola lá. Essa é a prevalência do Estado em relação ao particular. E é assim que é regulada as relações de direito público e as relações de direito administrativo. O Estado pode restringir o seu direito à propriedade. É óbvio que ele não vai simplesmente suprimir, tirar você e jogar fora. Pelo menos não deveria. Ele vai te desapropriar o seu imóvel, indenizar você pelo valor respectivo, ressarcir esse seu prejuízo pelo valor da avaliação do seu imóvel, sem especulações, vai te pagar em dinheiro antecipadamente. Toma aqui o seu dinheiro, dá licença que eu vou construir a minha escola. Ah, mas eu não quero! Não, autonomia de vontade vale aqui, ó. Se os carros que bateram no cruzamento, um chegar para o outro e falar assim, amigo, vamos fazer o seguinte, cada um fica com o seu prejuízo e fica por isso mesmo. Não interessa o montante do prejuízo de cada um. Eles podem acordar, eles podem abrir mão do direito. Aqui, autonomia de vontade. Autonomia de vontade. Aqui, se o Estado chegar e falar assim, querido, eu preciso construir uma escola no teu terreno. Você vai falar, não, sinto muito, mas eu não quero, então me deixa quieto aqui. Não, sinto muito, mas a sua vontade aqui não vale nada. O que vale é a vontade da lei. E a lei diz que eu posso desapropriar o seu terreno, vou te pagar, dá licença que eu vou construir a minha escola. Beleza? Isso funciona como restrição ao princípio da propriedade, como restrição ao princípio da livre iniciativa, quando o Estado, mediante o exercício do seu poder de polícia, chega no estabelecimento que está lá comercializando alimentos impróprios para o consumo e interdita o estabelecimento. O cara tem direito à livre iniciativa? Tem, mas ele deve exercer o seu direito nos termos da lei. Vender produto vencido, produto impróprio para o consumo, carne estragada, não está abarcado pelo princípio da livre iniciativa e o Estado vai lá e vai fechar o seu estabelecimento. Ah, mas eu tenho... Você não tem. Tá? O Estado vai fazer isso. É óbvio que essa supremacia do Estado não é absoluta. Não é absoluta e não pode ser feita de maneira desproporcional. Nós temos limitações. No caso da propriedade que foi suprimida mediante desapropriação, tem que indenizar o cara. Não pode simplesmente confiscar o bem. Verifica-se na situação o direito dele à indenização. Vedação ou enriquecimento ilícito do Estado. Então, outros princípios vão nortear a forma como o Estado vai desenvolver essa sua atividade de supremacia sobre o interesse particular. E daqui eu já consigo te afirmar os dois grandes princípios de direito público que vão nortear toda a atividade administrativa e vão encher o nosso saco até o final do curso, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Supremacia do interesse público sobre o interesse particular. E quando eu disse que o Estado
tem o direito e não há negociação, não há autonomia de vontades, eu já extraio daí também o segundo grande princípio de direito administrativo e de direito público. O princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. O administrador, constatada a necessidade de desapropriar esse imóvel, ele não pode simplesmente deixar de fazê-lo. Porque o interesse não é dele. O interesse é da coletividade. O interesse sendo da coletividade, ele não pode abrir mão. É por essa razão que um agente de rendas, um fiscal tributário, não pode simplesmente, ao verificar que teve a ocorrência de um fato gerador, falar assim, não, esse cara aqui eu não vou lançar, não. É pouca coisa, mas não é teu, amigo. É pouca coisa, mas você vai ter que cobrar. Salvo se tiver lei obrigando a você, permitindo que você não faça. Mas, de regra, constatado o dever, o Estado tem que fazer. Não pode abrir mão. A regra é que não há autonomia. O cara não tem discricionariedade para decidir o momento de agir. De regra. Certo? Então, daqui nós temos supremacia do Estado sobre o interesse particular, supremacia do interesse público sobre o interesse particular e a indisponibilidade do interesse público. Beleza? Entendidos os mecanismos de direito público nos quais está inserido o direito administrativo? Para o desempenho das suas atividades, nós estamos falando de Estado. E agora, do seu edital aí, nós temos o conceito de Estado como sendo uma das possibilidades, uma das matérias passíveis de serem cobradas na sua prova. É óbvio que a formação do Estado, as peculiaridades do Estado são estudados com maior precisão na teoria geral do Estado. Aqui nós vamos dar uma noção de Estado conceitual o suficiente para você resolver a questão da prova, caso venha cobrar isso aqui. O Estado está no centro da atividade administrativa. Aliás, ele é o detentor da atividade administrativa. E o Estado que eu estou falando aqui, eu não te alertei no início, mas vou alertar agora. Não é o Estado federado, não é o Estado membro. Não é o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Não, é o Estado brasileiro. República Federativa do Brasil. E essa definição de Estado aqui é de qualquer Estado. Tá? Então nós temos o Estado. O conceito de Estado passa pela existência desses três elementos aqui. Então é considerado um Estado um ente que possua uma população instalada em determinado território e que exerça sobre esse território e as pessoas que estão lá dentro um poder soberano. Então no Brasil nós temos o desenho do território brasileiro lá, olha que legal meu mapa, ó. Tá aqui o Brasil, aqui dentro nós estamos cheinho de brasileiro. Não necessariamente brasileiro, mas pessoas residentes no Brasil, tá? Residentes. E nós temos o Estado brasileiro exercendo neste território o seu poder soberano. Poder soberano de legislar, poder soberano de estabelecer as suas regras e o poder soberano de ter relações com outros estados de forma independente. O Brasil existe no plano internacional. E não pode simplesmente os Estados Unidos chegar aqui amanhã e falar assim, não, a Amazônia é minha. Não pode. Por quê? Porque isso está dentro do território brasileiro e sobre esse território ele exerce a sua soberania. Ele não enfrenta limitações de ordem externa, de regra. Claro que hoje a gente tem um plano internacional e a coisa vai muito além, mas em regra ele pode se organizar, pode definir tudo dentro do seu território. Beleza? Então estão aqui os elementos. Território. Território é o local físico, localização geográfica em que determinado estado ocupa. Não existe estado sem território e não existe dois estados ocupando o mesmo território. Porque se tivéssemos dois estados ocupando o mesmo território, nenhum dos dois conseguiria exercer a soberania sobre ele. Então, no Brasil, a gente tem um monte de subdivisões, né? Depois eu vou ver melhor, de novo, meu mapa do Brasil lindo. Nós temos um monte de subdivisões. Tá aqui, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Só que esses caras aqui, ó, que ocupam o mesmo território brasileiro, eles ocupam com uma relação de autonomia. Autonomia, eles estão todos no mesmo plano. Ninguém pode exercer poder sobre o outro. Se exercesse, nós não teríamos todos o Brasil, República Federativa do Brasil e o Estado do Paraná
como estados autônomos, aliás, como estados soberanos, porque não pode ter dois estados no mesmo território, beleza? Dentro desse território tem que ter uma população. E essa população, para a configuração do estado, não exige que haja uma identidade entre eles, um vínculo de natureza religiosa, ética, emocional ou qualquer coisa que o valha. É todo mundo que está dentro do território. Então, tem brasileiro? Tem brasileiro. Tem católico? Tem católico. Tem evangélico? Tem evangélico. Tem brancos, negros, japoneses, índios? Tem. Cada um desses subgrupos, todos juntos, configuram a população, o elemento pessoal do Estado. O elemento pessoal do Estado. Então você tem um território e todo mundo que está dentro desse território e que se submete à jurisdição, à soberania desse Estado, é considerado o elemento pessoal do Estado, o povo, como sinônimo de população aqui. Tá? Todo mundo que está aqui. Estrangeiro também. A nação, ao contrário do Estado, e existe muito essa associação quando se faz a conceituação de faz Estado, governo e nação. A nação, ao contrário do que ocorre com o Estado, os elementos da ação, primeiro que ela pode existir sem território. Não precisa ter um território próprio para as nações, para a nação. E os integrantes, o elemento pessoal da nação, possuem um vínculo. Eles são ligados por algum grau de afinidade. Por algum grau de afinidade. Então a nação brasileira, quando está a Copa do Mundo, vai ser só os brasileiros juntos que estão torcendo pelo Brasil. Aqui dentro tem alemão? Tem alemão. O alemão está torcendo pelo Brasil? Não. Ele é povo do Brasil? É. Mas ele faz parte dessa nação? Não, não faz. Porque ele não tem esse vínculo, esse liame com a população que está destacada aqui. Tá? E por último, a soberania. A soberania impõe que o Estado tenha a liberdade de organizar e definir os seus parâmetros, a sua forma de existência, de definição interna e garante que ele tenha independência e inviolabilidade nas suas relações internacionais. Então o Brasil, quando vai tratar com os Estados Unidos, relação de igualdade. Teoricamente, relação de igualdade. Porque os Estados Unidos é um Estado soberano, o Brasil é um Estado soberano e cada um só vai fazer o que resolver fazer. Eles vão se relacionar por meio de tratados internacionais. E o tratado internacional, feito pelo chefe de Estado, lavrado pelo chefe de Estado ou pelos seus representantes, vai obrigar o Brasil na medida em que ele manifestar por escrito. Então tem ali a sua possibilidade de fazer ou não fazer. Independência do Estado. Soberania. E como eu disse, os estados federados, os estados membros, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles não possuem soberania. Eles não possuem soberania. Eles têm entre si autonomia. Os entes federados brasileiros possuem somente autonomia. Beleza? Em contrapartida, nós temos o governo. O governo, ele é uma parcela do Estado. Vamos por assim, ó. Uma parcela do poder do Estado. Parcela do poder estatal. O governo, ele implica na chamada função política do Estado. A função política do Estado é aquela que estabelece os rumos, as diretrizes que o Estado vai seguir. Diretrizes que o Estado vai seguir. É representado pelos chamados órgãos e agentes políticos. Eles manifestam a própria vontade do Estado como rumo a ser perseguido. E daí toda a atividade administrativa que vai ser objeto do nosso estudo tem que trabalhar para perseguir esses rumos que o cara definiu. Dentro de governo, a gente tem aqui chamados sistemas de governo, que é dividido em presidencialista e parlamentarista. Você provavelmente já ouviu falar disso aqui. Sistema presidencialista é aquele que, na mesma figura, na figura do presidente da República, são concentradas as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado é o que representa toda a República Federativa do Brasil. Ele atua como representante da junção de União, Estados, DF e municípios. O chefe de governo é o cara que define essa parada aqui, ó. Os rumos, as diretrizes, os objetivos a serem alcançados. Para que lado que o Brasil vai trilhar?
Esse é o sistema adotado pelo Brasil, presidencialismo. Nessa situação do presidencialismo, nós temos as divisões estanques entre os poderes. Executivo está aqui, legislativo está aqui, judiciário está aqui, e um não influencia no outro necessariamente. Só que é criado o sistema de checks and balances, que é freios e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro, mas sem sobreposição de um em relação ao outro. Tá? No parlamentarismo, nós temos um cara que ocupa a figura de chefe do Estado e um cara que ocupa a figura de chefe de governo, normalmente indicado pelo chefe de Estado. Aí você tem o presidente e, normalmente, o primeiro-ministro, ou um conselho de ministros. O presidente indica o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro tem que contar com o apoio do parlamento. O poder legislativo tem que apoiar o cara, o chefe de governo. Se o chefe de governo perder o apoio do parlamento, ele cai. Ele perde o poder que a ele está investido, em que nele está investido. E a mesma coisa, se o parlamento cair em descrédito com a população e o primeiro-ministro verificar isso, ele manda dissolver o parlamento. Então aqui existe uma troca, uma comunicação entre poder executivo e poder legislativo, que a gente não adota. Beleza? Então é isso que eu quero falar a princípio sobre governo, só para a gente ter uma ideia. O Estado, ele pode se organizar de algumas formas. De regra, o Estado federal, aliás, o Estado pode ser unitário e pode ser federal. O Estado unitário é aquele que não adota subdivisões internas, em que ele centraliza o poder em uma única unidade. Então imagine você que o Brasil fosse somente a União, ou somente o Brasil. Ah, onde você mora? Eu moro no Brasil. Ah, mas em que estado? Não, aqui não tem estado, aqui é só Brasil. Essa é a forma de organização do Estado unitário. Para o Brasil, dificilmente funcionaria hoje, depois da experiência federal, porque o nosso território é extremamente extenso. Mas nós temos países que adotam o Estado unitário, como a Irlanda, por exemplo. A Irlanda é um paísinho pequeno, relativamente pequeno, principalmente comparado ao Brasil, e ele se organiza de maneira unitária. O Uruguai, aqui na América do Sul, é um estado unitário. Ele não tem subdivisões em estados e muito menos em município. Existe uma figura central e sobre essa figura central nessa figura central são concentrados todos os poderes, todas as obrigações, todos os deveres relativos ao estado todo. No Estado Federal existe uma subdivisão. Subdivisão interna. O Estado é fracionado. Então aqui nós temos o Estado assim, como um único ente detentor de todos os direitos e deveres inerentes ao Estado. No caso do Estado Federal, nós temos um Estado assim, com células autônomas, soberanas? Não soberanas, autônomas, em que as competências são divididas entre elas. Isso você vai ver ali a partir do artigo 18, 20 da Constituição Federal, que estabelece, compete privativamente à União fazer isso, compete aos estados fazer aquilo, compete aos municípios fazer aquilo outro. A Constituição faz o desenho da Federação Brasileira. Então o Estado federado, ele tem a sua subdivisão em entes autônomos. O Estado federado, em relação ao seu processo de formação, a doutrina normalmente indica duas formas, tomando como base. A gente pode tomar como base a Federação Americana, que é onde surgiu a ideia de federação, e a Federação Brasileira. O Brasil copiou os Estados Unidos, só que a realidade brasileira era outra. Nos Estados Unidos a gente tinha esses entes aqui, todos esses pontinhos dentro do mesmo território, como soberanos antes. E a reunião de entes soberanos é denominado não de federação, mas de confederação. Porque eles têm relação, eles têm afinidade e eles são próximos, eles não estão em relação de autonomia, não fazem parte de um todo. Cada um é um de per si. Nos Estados Unidos começou assim, e daí esses caras aqui passaram a resolveram se juntar e constituir um todo só que subdividido, com autonomia e não mais soberania entre si. Essa é a chamada federação centrípeta, em que os entes que eram separados resolvem se juntar. No Brasil foi ao contrário. No Brasil a gente tinha um todo. O Brasil desse tamanho é um Estado unitário.
E daí falou assim, não, lá nos Estados Unidos está legal, está funcionando, vamos separar. A Federação Brasileira tomou como base o princípio centrífugo, partiu de um só e gerou uma divisão, beleza? Então, o Estado Federal tem essa característica. Aos entes federados é vedado o direito de secessão, não se pode simplesmente querer separar do Estado. E a Federação Brasileira hoje é formada por União, Estados, DF, Distrito Federal e municípios. Daqui vai partir a nossa ideia de administração pública que nós vamos estudar melhor num outro momento. Beleza? Essas noções iniciais são necessárias para que a gente consiga avançar no nosso estudo, mas por hora a gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.